Ahora con ustedes, la palabra de vida con Pastor Marcos dos Santos. Graças a Deus. Muito bem. Capítulo 5, versículo 7. La quinta bem-aventurança es esta. Jesus dijo: Bem-aventurados los misericordiosos, porque ellos alcançarão misericórdia. Vamos a ler novamente. Bem-aventurados, felizes, dichosos, los misericordiosos, porque ellos alcançarão misericórdia. Vamos entender do que o Senhor Jesus está dizendo aqui, para que podamos entender o que Jesus está falando. Devemos entender o que é misericórdia. Misericórdia é você, sou eu, é cada um de nós outros. Não dá, não fazer, não proceder conforme a lo que as pessoas merecem. E você já vai entender isso. Você já vai entender isso. Como que nós outros vemos a misericórdia de Deus? Como que Deus actuou com misericórdia comigo e com você? Vamos entender isso, porque se não entendemos isso, não vamos a entender o que é misericórdia. Não vamos a compreender o que é misericórdia. Deus, Ele usou de misericórdia para com nós outros, sua igreja. Disse a Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Disse que Deus, vamos abrir aí, Efésios 2, versículo 4. Abra aí sua Bíblia. Efésios 2. Encontraram? Disse assim: pero Deus es rico em misericórdia, por sua graça e amor com quem nos amou, aun estando nós outros mortos em pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, por graça sois salvos. Como estávamos nós outros antes de conhecer a Jesus? Muertos em nossos pecados, idólatras, fornicários, irreverentes, sem temor de Deus. E nós outros estávamos condenados. Quando disse muertos em nossos pecados, ele quer dizer que nós outros estávamos condenados ao inferno. Nós outros merecíamos a morte eterna. Mas Deus nos deu vida. Ele que é misericórdia, rico, abundante. Ele é a própria misericórdia. Não nos deu o que nós outros merecíamos, mas nos deu salvação através da morte de seu Filho em la cruz. Isso é misericórdia. Deus, vendo que estávamos mortos, vendo que estávamos perdidos,
vendo que nós outros merecíamos aquello, ele actuou para nossa salvação. Ele actuou por nossa salvação como? Enviando a Jesus para pagar nossos pecados, para morir por nossos pecados. Por isso a Bíblia diz que ele que está em Cristo, não há condenação para ele que está em Cristo, porque Cristo, ele anula a condenação, mas não anula injustamente, anula de maneira justa, porque nossos pecados foi pagado. Você não paga por seus pecados. Você não tem como pagar por seus pecados. Eu não tenho como. Mas Jesus pagou, porque o pecado para que fora pagado, teria que haver um sacrifício perfeito. E nenhum de nós outros podemos fazer um sacrifício perfeito, por mais que intentemos. Por isso que o povo de Israel hacía sacrifício sempre, porque sempre estavam pecando e sempre precisavam de fazer sacrifício. Cristo vem para morir de uma vez por toda por nossos pecados. A misericórdia de Deus não foi de palavras. A misericórdia de Deus não foi um sentimento. A misericórdia de Deus não foi um desejo, não foi uma ideia. A misericórdia de Deus se materializou. A misericórdia de Deus foi executada em Cristo por nós outros, por mim, por você. Amém? Então, começamos a entender que misericórdia é uno não dá ao outro o que uno merece, porque Deus não nos deu o que nós outros merecíamos. Deus actuou para nossa salvação. E misericordioso és el que atua como Deus actuou. Por supuesto que nós outros não podemos, não somos misericordiosos, não somos, mas buscamos em la fuente la misericórdia, buscamos em la fuente de la mansedumbre, buscamos em la fuente de la justicia, buscamos as necessidades de los pobres, los necessitados, em aquele que é rico em toda a bendição. Amém? Vea o que disse Lamentações, capítulo 2. Vamos a Lamentações. Vamos a Lamentações. Pastor, que livro é este que nunca ouí falar em minha vida, pastor? Lamentações, sim, não é um apócrifo, não. É um livro bíblico. É um livro escrito por Jeremias. Encontraram? Lamentações. Por favor, abra aí. Está depois de Jeremias, isso, depois de Jeremias, Antigo Testamento. Amém? Capítulo 2. Disse aí no livro de Lamentações, disse assim, versículo 22. Capítulo 2, melhor, capítulo 3, perdão. Capítulo 3, versículo 22. Por la misericórdia de Jeová, del Senhor,
não hemos sido consumidos, porque nunca decayeram suas misericórdias. Nuevas são cada manhã, grande és tu fidelidade. Por las misericórdias de Deus, não hemos sido consumidos. Nós vemos, por exemplo, o povo de Israel caminhando no deserto e cometendo um tropeção tras outro tropeção. Murmurações, incredulidades acerca do livramento, acerca da providência, incluso com idolatrias. Mas Deus não os consumiu e não levantou outro povo melhor que eles, por causa das misericórdias. Deus, de certa forma, relevou muitas coisas. Qualquer de nós hubiera abierto a terra e hecho todos os mais de 2 milhões aproximadamente de pessoas serem tragadas vivas. Porque é assim que nós actuamos, não? Quando alguém é terco, é incrédulo, é duro, nós já pensamos que, como Pedro, Senhor, quer que oremos para que caiga um rádio na cabeça deles e los consuma? Mas veja como Deus é misericordioso. Se não fuera sua misericórdia ou suas misericórdias, não estaríamos de pé. Veja como Deus é misericordioso. Nos dá el aire, el sol, la lluvia, la tierra. Nos dá todo. E aún havendo gente mala. La gente mala, la gente incrédula, la gente que... Mas a gente não cambia quem Deus é. A maldade das pessoas não cambia o que Deus é. Deus sigue sendo bueno. Aún a gente sendo malas, aún a gente sendo infiel. Por isso disse a Bíblia que aún que seamos infieles, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Ele é imutável. E isso se trata, disso vamos aprender nesta manhã, de que ser misericordioso significa não cambiar ante as injustícias que vemos, ante as maldades que vemos. Eu lhe vou contar uma coisa. Como que Satanás trabalha? Nós vemos tantas malas notícias, nós vemos tanta injustiças, e nós vamos criando uma certa insensibilidade a todo mal que há no mundo, não? O mundo nos vai tornando-nos insensíveis, porque todos os dias, toda hora, há malas notícias. Quase todos os dias somos atacados, injusticiados, nos pagam el mal ou el bem com mal. Não é assim que acontece? E tudo isso nos vai criando uma certa coraça, um certo blindagem. Nós vamos blindando-nos. Mas temos que tomar cuidado o seguinte, para que nós não deixemos nossa essência de caráter de Deus, que é a misericórdia. Deus é misericordioso.
e seus hijos, seus discípulos, devem ser misericordiosos. Devem buscar viver uma vida de misericórdia. Amém? Então podemos entendê-la, só podemos entender a misericórdia quando miramos para o autor da misericórdia, para ele que é a própria misericórdia, para aquele que actuou com misericórdia com seu povo e que atua, não? Quantas vezes somos incrédulos? Quantas vezes somos idólatras? Sem dar-nos conta, não? Hablamos, não, o povo construiu becerro de ouro e se prostrou ante ele. E quantos su becerro de ouro, a vezes, é bem material? Quantos su becerro de ouro, a vezes, é familiar? Quantos su becerro de ouro não é o dinheiro? Ou não é uma companhia, uma amistade, um equipe de futebol, enfim, tantas coisas. Hoje não vamos falar de idolatria, e Deus, com sua misericórdia, vá ensinando-nos, vá guiando-nos, vá dirigindo-nos, vá amonestando-nos, vá deixando-nos muitas das vezes quebrar-nos a cara na parede com nossas incredulidades, para que aprendamos com nossos erros. Deus é misericórdia. Ele disse, novas são cada manhã. Qual dia você amanheceu e não viu a luz? Aquele dia que estava chovendo, ele só estava detrás das nuvens, não deixou de amanhecer nenhum dia. Não, para nada. Não houve um verano que não hizo sol, não houve um inverno que não hizo frio, não houve um outono que não choveu. Sempre Deus com suas misericórdias. Não faltou el aire. Não faltou. E como se isso fora pouco, toda a sua bondade, toda a sua misericórdia para com nós outros, Ele hace um sacrifício por nossos pecados, para dar-nos vida e para livrar-nos de nossa própria maldade. Pois bem, Cristo também mostrou sua misericórdia. Vamos a ver, por exemplo, quando Jesus toca no leproso, um homem indigno, um homem imundo. Jesus tem misericórdia dele e toca nele, e ele é curado. Ele impuro, Jesus toca nele e o limpia de sua impureza. Quando Jesus também mostra misericórdia, quando ele chora juntamente com Maria, com Marta, por la muerte de seu irmão. Ele chora, ele participa do dolor. Também, isso está escrito em São João, capítulo 11. Também Jesus mostra misericórdia orando por los que se burlavam dele, crucificavam ele. E Jesus ora dizendo: Padre, perdona-nos porque não sabem o que fazem. E de hecho não sabiam. Não sabiam, pensavam que estavam incluso cometendo justiça, mas estavam cometendo uma grande injustiça. E assim passa com nós outros. Às vezes pensamos que estamos fazendo justiça e pensamos ser os mais justos da terra, quando nossa justiça, na verdade, é injustiça muitas das vezes. Jesus também
muestra su misericórdia restaurando a Pedro. Pedro negou Jesus, não? Que decepção. Que decepção. Você já sofreu alguma decepção? Quem esperava algo de alguém e este alguém se lhe saiu com algo realmente que lhe hizo dano. Porque Pedro, ele incluso maldisse ao nome do Senhor. Maldito seja este homem, eu não o conosco. E depois de tudo isso, desta decepção, Jesus perdona, ora por Pedro, restaura Pedro. Quanta misericórdia, verdade? Não podemos falar de nossas misericórdias se não miramos para o misericordioso. Você e eu jamais seremos misericordiosos por nossa própria conta. Não, pastor, eu sou misericordioso. Sem mirar para Jesus, sem ter o Espírito Santo, como disse a palavra, vuestra justiça é como trapo de imundícia. Vuestras buenas obras são como trapos imundos. Devemos mirar para Deus, devemos de buscar seu Santo Espírito, devemos llenar-nos de Ele, e então manifestaremos misericórdia. E como quando a pessoa ela conhece, aprende do Maestro, e busca na fonte da misericórdia e alcança, ela alcança a misericórdia, ela foi perdonada, ela entende sua posição, que onde ela está, não foi el acaso, não foi suas buenas obras, mas foi a misericórdia de Deus que lançou no mar del olvido todos seus pecados, suas condenações. Então, lleno, alcançando a misericórdia de Deus, então, este fruto bendito se reflejará em nossas atitudes. Jesus perdonou, verdade? Então, eu vou perdonar também. Vê o que disse a palavra no livro de Efésios, capítulo 4. Já leí? Não. Não, né? Capítulo 4 de Efésios. Vamos volver aqui a Efésios, por favor. Me sigam aí. Quem me sigue? Quem me está seguindo? Escreva sua amém. Eu, pastor, aqui estou, ao pé do canhão. Estou seguindo, estou entendendo, Por favor, escreva aí. Efésios capítulo 4, disse assim, fique-se. A primeira manifestação, Efésios 4. Efésios 4 disse, versículo, deixa-me ver, 32. Disse, antes, sed benignos, seja, no lugar de ser maligno, seja benigno. Uns com outros, misericordiosos, perdonando-os uns a outros, como Deus os perdonou. Por que eu perdono? Porque sou bueno? Não, porque não sou bueno. Incluso nosso coração não quer perdonar. Muitas das vezes não queremos perdonar. Ou incluso decimos que perdonamos, mas não como tem que ser, não? Porque perdonamos, pero não queremos fazer obras buenas. Ao revés, vamos e hacemos lo malo. Então, não perdonou. Ele disse,
Perdonando uno a los outros, quer dizer, empieza em la igreja. Porque se eu não perdono a meu irmão, como vou perdonar a meu inimigo? Aquele que é contra a fé. Empieza dentro da igreja. A vezes, há pessoas que não habla com um, não habla com outro. Eu já vi isso muito. Nossa igreja virtual não passa muito isso porque não nos relacionamos presencialmente, não? Apenas aqui no chat, apenas. Mas já vimos em igrejas locais assim, pessoas que não hablam com um, não hablam com outro, não porque fulano me falou assim, porque fulano falou mal de mim, isso não é de Deus. Isso mostra que estas pessoas não conheceram a Jesus. Conheceram na igreja, conheceram na congregação, estão na congregação, mas não se veem no espejo da palavra de Deus. Não se miram, se creem muito perfeitas. E temos que tomar muito cuidado para que nós outros não seamos estes. Porque é muito fácil ver a mala atitude dos demais. Há gente que é muito observadora para isso, não? Há gente que é muito observadora para ver o dos outros, mas para ver o de ela, não. Que ela é arrogante, que ela é prepotente, que ela é insubmissa, que ela é orgulhosa. Não. É muito difícil reconhecer. É mais fácil ver a paja que está no ojo de meu irmão que ver a traba que está em meu ojo. E nós temos que ter muito cuidado. Perdonar faz parte de ser misericordioso. Perdonar faz parte de ser misericordioso. Começando com meus irmãos, passando para allí em meu trabalho, sempre há aqueles companheiros de trabalho mais pesados. Não é verdade? Não é certo? Pois bem, perdão é sinônimo de misericórdia. Cristo me perdonou. Mas fulano não merece perdão, pastor. E eu lhe pergunto, você merecia perdão? Eu merecia perdão? Quem merecia perdão? Quem? A falta de perdão hace nosso coração insensível, duro e sem o caráter de Deus. Ser misericordioso também é ser generoso. E aí onde mora o drama de muita gente, não? Ser generoso. Generoso em muitos sentidos. Generoso com ver um necessitado e tendo a condição ajudá-lo em la medida de lo possível. Ajudar um necessitado, não apenas de los que nós outros conhecemos, mas também de aqueles que nós outros não conhecemos. Ayer falávamos del samaritano. O samaritano não conhecia aquele homem que estava caído, quase morto. Em outras palavras, ele dito já disse: haced el bien sem mirar a quem. Sim, o livro de Provérbios habla um pouco sobre isso. Capítulo 14, vamos allá? Vamos? Alguém está com pressa aí? Eu não. Hoje a reunião vai ser 3 horas.
Estou rugando. Provérbios capítulo 14. 14. Encontraram? 14, versículo 21 disse assim: peca ele que menosprecia a seu prójimo. Peca ele que menosprecia a seu prójimo, mas ele que tem misericórdia de los pobres, és bem-aventurado. Você vê seu prójimo necessitado, precisando de ajuda, e você tem condições de ajudá-lo, e você não ajuda, você está pecando. Há incluso na lei que a persona que vê uma persona necessitando, por exemplo, morrendo, e não presta socorro, isso é em la lei de los hombres um crime, omissão de ajuda, de auxílio. Isso é um crime. Mas isso não é só um crime no sentido da lei humana, mas também a lei de Deus. É um pecado. E todo pecado nos aleja de quem? De Deus. O egoísmo. É o egoísmo. Não há misericórdia no egoísmo. O contrário de ser misericordioso é ser ganancioso. É pensar só em uno. Há quienes incluso querem que lhe ajudem, mas não sabem ajudar os outros. Quantas pessoas reclamam? Meus padres não me ajudam. É interessante que este bendito não sabe ajudar a nadie, não? É interessante que há gente que reclama de que nada lhe ajuda, mas será que não está cosechando justamente o que ela ha sembrado, que é não ter misericórdia com os outros quando estava bem? Quem sabe? Mas ele que usa de misericórdia para com os necessitados, são bem-aventurados. E os necessitados aqui há dois sentidos. Há quienes são necessitados de pão, de roupa, de abrigo. Mas a maior necessidade, digo sem medo de errar, a maior necessidade do homem se chama conhecer a Cristo, conhecer o Evangelho, conhecer a fé, conhecer a Deus. Isso pode mudar a vida de uma pessoa por adentro e por afuera. Mas a ajuda externa não sempre cambia a vida de um. Em muitos lugares, faz com que as pessoas sejam dependentes de outras e vivam comodamente. Isso sucede também. Por isso temos que buscar o equilíbrio e não pensar que só dando coisas às pessoas estamos ajudando-las. Não. A vezes, usar de misericórdia é você dizer: não te vou ajudar com isso, mas te vou ajudar com uma direção. Vê aqui, vê agir, atua desta maneira. Amém? A vezes, usar de misericórdia de si, não te vou dar isso porque isso não te vai ser bem. Às vezes, usar de misericórdia é como Deus. Sempre temos que mirar para Deus, não? Deus nos dá todo ou Deus nos dá o que nós outros precisamos? Normalmente Deus nos dá o que nós outros precisamos. Há coisas que eu pedi a Deus e esta hora não recebi. E Deus sabe por quê.
que não seria para mim bem. E quando miramos para isso, podemos entender como podemos relacionar-nos com as demais pessoas, desde nossos hermanos, desde a igreja. O pastor não pode buscar falar o que a gente quer, mas o que a gente precisa. O padre, a madre não pode dar a seus filhos o que eles querem, mas o que eles precisam, lhe hace bem. Isso é ter misericórdia. Pois bem, podemos ver também que nós somos misericordiosos quando somos tardos em juzgar. Sim, porque às vezes somos muito ligeiros em condenar, em juzgar, em ter uma opinião. Às vezes, por uma atitude, por um gesto, e uno já está crucificando a la outra pessoa. Jesus não nos proíbe de juzgar, temos que juzgar, mas juzgar da maneira certa, juzgar com justiça, não ser precipitados, não precipitar-nos. Você sabia que há um tempo atrás, você e eu estávamos perdidos e talvez se Jesus não tivera, talvez não seguro, Jesus não tivera misericórdia, nós outros não hubiéramos cambiado. Quem diria que você ia cambiar? Aquelas pessoas que era devoto da Lupita, aquelas pessoas que era macumbeiras. Imagine se Jesus já era macumbeira, vai ao inferno não vê? Eres devota, eres idólatra, vá. E Jesus teve paciência com nós outros, não? Não se precipitou, não? E assim devemos de ser em la casa, no trabalho, em la igreja. Orar, pedir a Deus que lhe ajude, lhe dê, não sair já saltando ou soltando as flechas, os dardos, que são palavras que mata, que hierem. Não, isso não é de Deus, isso não é de quem alcançou misericórdia. Devemos de vigiar e devemos de buscar e devemos de pedir e devemos de suplicar a Deus que nos cambie e que nos haga ver sua misericórdia, conhecer sua misericórdia. Isso é um atributo de Deus que deve de haver em cada um de nós outros. Então, eu quero orar, pero não antes de dizer-lhes que a recompensa para estes, qual é? Que disse aí, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E naquele dia, o Senhor vai dizer, venid a mim benditos, bem-aventurados de meu Padre, ao reino que está preparado antes da fundação do mundo. Mas os que não tiveram misericórdia, ele vai dizer, apartaos, não os conosco, não hace parte de mi redil. Vamos alcançar misericórdia muitas das vezes aqui neste mundo. Entenda isso. A misericórdia alcançaremos nesta vida muitas das vezes. Mas a suprema e gloriosa misericórdia veremos cumprir-se em nossas vidas quando estivermos delante do trono de Deus.